Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Fulconi, sou professor de Física aqui no Estratégia e hoje a gente vai para a nossa segunda dica aí para você gabaritar Física no vestibular. E qual será a nossa segunda dica aí? A nossa segunda dica vem de movimento retilíneo e uniforme. E primeira coisa que a gente entender é o que é um movimento retilíneo uniforme. A gente já pode tirar muita informação aí da nossa nomenclatura. Movimento quer dizer que a velocidade desse corpo ela é diferente de zero. A palavra retilíneo, ela significa que a trajetória da partícula é sobre uma reta, tem como tem como trajetória suporte uma reta. Ou seja, entre aspas aí, não faz curva. E o que você tem que levar disso, a coisa mais importante, é que a aceleração centrípeta é igual a zero. A aceleração centrípeta é aquela aceleração dos corpos que realizam uma curva. Então, se esse corpo está percorrendo uma linha reta, a aceleração centrípeta é igual a zero. E a palavra uniforme quer dizer que o modo da velocidade não varia. Ele é uma constante, ele é um valor que não muda. E dessa maneira, se esse valor não muda, a aceleração tangencial é igual a zero aí. Perfeito? Olha que interessante. Então, retilíneo, aceleração centrípeta igual a zero. Tangencial, uniforme, aceleração tangencial igual a zero aí. Perfeito? E com isso a gente consegue determinar a equação horária desse movimento. As equações horárias devem ser determinadas em relação a um eixo de referência. Considere o eixo x adotado, então eu adoto um eixo, adotei o eixo x aí. A posição do corpo em função do tempo é dado por S de t é igual a S0 mais ou menos v vezes t, e esse mais ou menos, galera, eu gosto de colocar mais ou menos para você entender que tudo isso é em relação ao eixo que eu adoto. Então, dependendo do eixo, vai ser mais, dependendo do eixo, vai ser menos. E eu posso chamar também ST menos S0 de ΔS, ou seja, variação do meu espaço aí, o meu famoso deslocamento. Galera, vem para o meu exemplo aqui embaixo, ó. Perceba que eu adotei um eixo X, para direita como sendo positivo. Então, ó, a partícula em vermelho, ela está na posição 1 no começo, então o S0 dela é igual a 1, e a velocidade dela, ela está contra o eixo, ela está no sentido oposto a esse eixo. Dessa maneira, eu utilizo o sinal negativo. Ao passo que a partícula azul, ela parte da posição menos 4 e tem uma velocidade positiva, uma velocidade a favor do eixo. E é por isso que eu coloco o sinal positivo aqui de mais para a partícula azul. Tranquilo? Olha que interessante. E eu também tenho que entender no movimento uniforme os gráficos desse tipo de movimento. Então, se eu traçar um gráfico de posição por tempo, ele vai ser uma reta, porque a equação que descreve esse movimento, ela é uma equação do primeiro grau. E olha que interessante, se você pegar a tangente de alfa desse ângulo aí, que essa reta forma com o eixo horizontal, você vai encontrar a velocidade do meu corpo aí. Tranquilo? E olha que interessante, se eu traçasse, Vinícius, um gráfico de velocidade versus tempo, se eu traçasse um gráfico de velocidade versus tempo, para o movimento uniforme, esse gráfico seria uma reta horizontal, porque a velocidade ela não varia, galera. A velocidade ela é uma constante. E olha que propriedade interessante. Se eu calcular a área sob esse gráfico, eu vou encontrar justamente o deslocamento da minha partícula. Tranquilo? E para finalizar aqui a nossa dica de movimento uniforme, eu vou falar para vocês o que é velocidade média escalar. A velocidade média escalar é a divisão da distância total percorrida, então eu somo toda a distância que eu percorri dividido pelo tempo total. E olha que legal, não se esqueça disso. O tempo total, ele não é só o tempo em movimento, você tem que contar os tempos de parada. Então, supondo que eu vou de Campinas para São Paulo e estou dirigindo lá o meu carro, eu estou na estrada dirigindo por 2 horas e faço uma parada para almoçar de meia hora. O tempo total é de 2 horas e meia. Eu tenho que contar o tempo de parada para calcular a minha velocidade média. Tranquilo? Então, com todas essas dicas, espero que você gabarite aí movimento retilíneo uniforme no vestibular. Abraço para todos vocês e te vejo aí na próxima dica.